Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Três Pilares. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante curioso: a origem do pensamento. Inquietações sobre determinados assuntos, pressentimentos, lembranças que retornam sem explicações e até mesmo um déjà vu, uma sensação de ter já vivido o que está acontecendo. Provavelmente você já deve ter passado por algum desses momentos e ficou tentando compreender os motivos pelos quais esses pensamentos estavam em sua cabeça, não é verdade? Os pensamentos são muito importantes para nós seres humanos. É por meio deles que se consegue ter o raciocínio sobre as atitudes e ações da própria vida. Além disso, o ato de pensar permite a vivenciar emoções tão importantes para o dia a dia. No entanto, nem sempre são benefícios e ajudam a compreender melhor a realidade. O contrário também pode ser, e os pensamentos serem limitados para ações humanas. Então, para a gente compreender melhor a origem do pensamento, eu converso hoje com o psicólogo Anderson Nascimento, que é pós-graduado em psicologia. O Anderson, seja bem-vindo ao podcast Três Pilares. Olá, fico muito agraciado pelo convite e que bom que hoje a gente vem discutir sobre uma temática que é de suma importância para toda a nossa sociedade e fico muito feliz por você, Márcio, estar trazendo nesse âmbito que é as redes sociais uma temática de extrema importância. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Anderson, para a gente começar, eu queria te perguntar sobre a ordenamento. Esses pensamentos são racionais ou são sinais divinos? Muito boa essa pergunta, Márcio, porque nós podemos falar que são racionais, mas se a gente trazer para uma perspectiva mais patológica, ou seja, do transtorno mental, nós também podemos dizer que alguns pensamentos também podem ser divinos. Aqui eu abro o parênteses, né, para poder especificar aqui. Sim, em algumas pessoas esses pensamentos irão seguir uma linha lógica, porém, em alguns casos, como bem falei no início, irão seguir uma questão mais de sinais divinos, especificando precisamente aqueles que a gente trabalha com transtornos mentais, como, por exemplo, delírios, que a gente chama na psicologia, nós chamamos também na psiquiatria, e para uma melhor compreensão, eu irei trazer um exemplo para vocês. Delírio é uma ideia que um indivíduo com transtorno mental tem sobre si mesmo e sobre determinadas situações, que mesmo a gente mostrando uma questão lógica contra aquele pensamento dele ali enraizado, sobre aquele dogma, vamos dizer assim, enraizado sobre si mesmo, a gente mostrando ali o contraponto, mostrando provas, mostrando o outro lado que mostra uma perspectiva lógica para o seu pensamento, sobre esse seu delírio, ele não irá desistir desse seu pensamento. Por exemplo, existem algumas pessoas, alguns indivíduos que têm o pensamento de grandiosidade, o delírio de grandiosidade. Alguns se acham muito ricos e, na verdade, não são. Alguns se acham até o próprio Jesus Cristo, em alguns casos, alguns indivíduos vêm ao consultório, vêm paranosco, dizendo que é o próprio Jesus Cristo, ou seja, isso é nada mais, nada menos que um pensamento que vem de uma perspectiva mais patológica, mais do transtorno mental. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o pensamento ele é racional, mas também ele pode, a partir dessa perspectiva mais dos transtornos mentais também, alguns indivíduos acharem que são famosos, acharem que são o próprio Cristo, acharem que estão recebendo respostas divinas, quando na verdade não estão recebendo, achar que estão recebendo sinais divinos. Mas eu quero deixar aqui claro que, e bem explícito, que nós devemos entender essa dicotomia, esse lado mais racional, mas também o outro lado, que é o lado dos transtornos mentais.
Então, só para ficar claro, o racional, né, e o divino se dá a partir da pessoa. Exatamente. E Ok. como aquela pessoa traz para a gente também a intensidade, a frequência, a duração, o conteúdo em si também, que é de extrema importância. O contexto que ela traz aquilo ali também. Entendi. Anderson, existe alguma explicação sobre a origem do pensamento? A partir de uma perspectiva, Márcio, biológica, sim, existe. Porque nós podemos entender, se a gente se auto-observar, estudarmos também, nós podemos perceber que nós temos um aparato biológico que é todo, vamos dizer assim, montado para que aconteça, a nível biológico, esse processamento desses pensamentos. Por exemplo, vamos voltar lá atrás, nas nossas aulas de biologia. Nós sabemos que nós temos os nossos, todos no nosso organismo existem as sinapses também, que são responsáveis pelos os impulsos nervosos também, né, a partir de várias conexões que existem também no nosso cérebro e que irão capacitar, vamos assim dizer, nós para que possamos processar a nível orgânico todas as informações. Mas nós, seres humanos, nós temos esse aparato, vamos dizer assim, essa organização em nós mesmos para que aconteça essa comunicação, esse aparato aí para que haja esse processamento a nível biológico para que aconteça esses pensamentos. E, então, respondendo a sua pergunta, sim, existe. Existe essa perspectiva a partir da rede neural, né, que inicia no córtex cerebral e que, a partir dos neurônios, né, se comunicando entre si, irão desenvolver esses pensamentos. Então, Anderson, há como controlar os pensamentos? Ótima pergunta também e que irei responder a partir de duas perspectivas também. Eu gosto de trazer essas duas perspectivas porque são situações que podem ocorrer com cada um de nós, que podem ocorrer com um familiar nosso, com um vizinho nosso, com alguém do nosso meio também. A resposta é sim. A resposta é sim porque a nível patológico, trazendo também, nós podemos controlar esses pensamentos. Por exemplo, trazer também um exemplo para ficar mais explícito ainda para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Por exemplo, as pessoas com um transtorno de personalidade borderline, né? Ou se não, bipolar, por exemplo. Eu gosto de trazer também esses tipos de transtorno para a gente melhor compreender. A pessoa com um transtorno bipolar, eu vou exemplificar para ficar uma melhor compreensão para vocês, ela está em dois polos. Primeiro, ela pode entrar no polo da depressão, onde ela irá se sentir com vontade de se matar, com sono excessivo, com a tristeza muito profunda, mas também ela pode adentrar em outro polo, que é o polo da euforia ou da mania. Esse episódio da mania a gente pode trazer para essa realidade, para essa sua pergunta, porque nesse período e nesse momento, o indivíduo que ele passa por esse episódio maníaco, ele começa a ter pensamentos acelerados demais, muito acelerado mesmo, e também até sua voz também é muito exacerbada, começa a realizar atividades físicas de uma maneira muito excessiva, tão tal que em alguns casos os indivíduos acabam se machucando de tanto fazer exercício físico, e entre outros exemplos também. Mas para que haja esse controle desses pensamentos nessa fase maníaca, é necessário que haja duas intervenções. Primeira, psicoterapia. Segunda, uma intervenção medicamentosa, ou seja, o psicólogo vai ser de extrema importância para trabalhar também essa questão desses pensamentos acelerados, mas não só o psicólogo, também será importante a presença, né, e a intervenção dos medicamentos para que haja uma intervenção mais efetiva, vamos assim dizer.
E trazendo agora para uma realidade mais próxima da gente, fugindo mais do patológico e trazendo para a situação do nosso dia a dia, nós podemos perceber também que nós estamos vivendo em uma sociedade ansiogênica, que é uma sociedade que está sempre ansiosa e sempre muito preocupada e que muitas das vezes parece que os seus pensamentos estão fugindo do seu controle. Para esses momentos e para essas pessoas que não estão a nível patológico, mas estão passando por, vamos assim dizer, por momentos casuais do cotidiano, há também como controlar esses pensamentos a partir da psicoterapia. Não necessariamente precisando de intervenção medicamentosa. Na psicoterapia, a gente vai trabalhar com essas pessoas a questão dos pensamentos automáticos, entendendo um contexto dela, de por que essa pessoa está apresentando esse pensamento tão acelerado, tão desorganizado, e a gente vai intervir nesses casos não patológicos, vou especificar aqui para vocês e dar ênfase, a partir simplesmente da psicoterapia, sem precisar do medicamento. Então, a resposta é sim. Há como haver esse controle desses pensamentos, desde que também o indivíduo procure essa ajuda dos profissionais que irão ajudá-lo. Então, é importante a gente destacar a questão que o pensamento em si está muito voltado para o contexto social do indivíduo. Isso, exatamente. A gente costuma dizer que muitas coisas que ocorrem a gente deve ver a partir de uma perspectiva multifatorial, ou seja, há vários fatores que irão contribuir para que aquele indivíduo realize aquele determinado comportamento, para que aquele indivíduo tenha determinados pensamentos acelerados, pensamentos divinos, pensamentos mais racionais, e entender esse contexto, ter essa perspectiva holística, ampla, multifatorial, vai ser importante, como você bem falou, para que a gente possa entendê-lo e ajudar o mesmo. Voltando, é uma questão que eu queria abordar, né, mais porque é um problema social, vamos dizer assim, a questão da ansiedade. A ansiedade, ela deriva justamente de pensamentos, né? Então, a partir de um pensamento, você começa a ficar mais nervoso, preocupado. Muito bem, é exatamente isso. Só que a gente deve ir antes. Vamos dizer assim, vamos dar 3 passos atrás. Se há um pensamento, houve um gatilho, houve um contexto que aquele indivíduo ali estava e está inserido para que ele tenha determinado pensamento. Então, como você bem falou, é uma questão de saúde pública, uma questão social, e é bom entender que a ansiedade, aquela mínima, aquela controlada, ela é boa. Existe a ansiedade boa. Aquela que irá nos impulsionar a fazer algumas coisas. Aquela que irá dizer assim, olha, agora é o momento de você realizar determinada tarefa. Até aí, essa ansiedade controlada, repito novamente. Mesmo eu estando nervoso, Sim, suando, mas eu tenho que ir lá e fazer. exatamente, vai ser tipo um despertar. Mas desde que esse ansioso, esse nervoso, ele seja mais controlado, não seja muito intenso, não seja frequente, não seja exacerbado, tá entendendo? Mas a ansiedade, ela tem o seu fator positivo. Existe também, né, aquilo que a gente pode chamar também, trazendo mais uma vez a perspectiva patológica dos transtornos mentais, que quando essa ansiedade ela foge do controle do indivíduo, que pode ocasionar em TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, onde o indivíduo não vai ter mais, vamos dizer assim, um certo controle sobre os seus pensamentos. O indivíduo vai estar sempre preocupado, vamos dizer assim, que é uma preocupação crônica, e já nesse caso é necessário, sim, uma intervenção com psicólogo e com psiquiatra também, para que possa haver e possamos ajudar esse indivíduo para que haja um controle dessa ansiedade. E que, se não for cuidado, pode desenvolver para outros quadros, como uma depressão, e que, infelizmente, em muitos casos, é isso que ocorre. O indivíduo não trabalha essa questão,
mais precocemente e acaba se desenvolvendo para outro transtorno, como a depressão. Pensar demais faz mal? Eu diria, Márcio, que pela experiência e pelo que eu vejo nos meus atendimentos, que pensar demais depende da situação e que poderá dizer se faz mal ou não. Você pensar demais todos os dias, esse seu pensar demais está te atrapalhando na tua rotina laboral, de estudante, está trazendo consigo também outras consequências como sudorese, como taquicardia, ou você fica simplesmente, vamos dizer assim, no mundo do pensar. Porque ao perceber, né, ao atender algumas pessoas, a gente percebe que pensar muito, em alguns casos, vai acarretar também em outros sinais, em outros sintomas, como eu acabei de falar, sudorese, taquicardia, mas desde que esse indivíduo ele pense muito, mas que esse pensar muito não seja, vamos dizer assim, e não atrapalhe no seu cotidiano, na sua rotina e com o seu próprio físico, sobre a sua própria saúde mental, isso não irá atrapalhar, porque o pensar, para que a gente possa pensar, basta a gente estarmos vivos. Então, o pensar é sempre algo que estará presente em nossas vidas. Outra curiosidade minha. O ser humano consegue ficar sem pensar? Márcio, né, eu diria que ele poderia e pode diminuir a intensidade de pensar, mas ficar sem pensar não. Pois o pensar envolve o existir. Penso, logo existo, diria Descartes, né? Então, o indivíduo deixar de pensar seria, vamos assim dizer, deixar de viver. Então, para isso era necessário que a gente não estivéssemos vivos, porque o pensar, vamos dizer assim, precede a existência. Entendi. A gente ainda vai ter um episódio aqui no programa falando sobre sono, sonho, e aí a gente vai abordar mais precisamente isso. Mas eu já te pergunto, né? Quando a gente está dormindo, a gente pensa, tem alguma coisa relacionada com o sonho, no pensamento? Sim, existe sim. O nosso sonho, já que você adentrou nessa perspectiva aí do sonho, ele tem dois objetivos, vamos assim dizer, a partir de uma perspectiva de Freud e de outros pensadores da psicologia. A primeira seria realizar situações que no nosso cotidiano a gente não acabou realizando. Então, vou dar um exemplo para ficar bem mais explícito. O indivíduo, no dia a dia, não conseguiu realizar determinado objetivo, determinado sonho, e quando chega a hora do mesmo dormir, ele acaba sonhando com aquela situação, só que realizando aquele desejo, realizando aquele sonho. Ou seja, no momento do sonho, é como se ele estivesse elaborando e realizando o seu desejo. Além do mais, também, o sonho também serve como uma maneira de o indivíduo também, vamos assim dizer, solucionar, resgatar, trabalhar alguns conflitos ainda que existem no mesmo. Então, sim, é possível. E nós vemos como o ato de pensar como um comportamento, só que um comportamento privado, diferente do externo. Então, poderíamos dizer que sim, mesmo que o indivíduo, ao dormir e ao sonhar, esteja numa perspectiva e no estado mais inconsciente, né? Não tão consciente, mas ele ali está realizando, sim, desejos, tentando trabalhar conflitos, então sim, o indivíduo está pensando, porém, estar pensando de uma maneira mais inconsciente. Beleza, André, que você deu tanto spoiler sobre o episódio, eu vou te chamar para falar sobre isso também. Combinado, pode chamar que estou à disposição e é sempre uma satisfação falar sobre a psicologia
e trabalhar essas temáticas para as pessoas poderem entender e ver que a psicologia está em todos os âmbitos. Onde há pessoas, há psicologia. Coisa boa. O Anderson, para a gente finalizar, tem alguma curiosidade sobre o pensamento? Fica à Sim, irei vontade. falar dos pontos sobre essa questão do nosso pensar. Como falei, só deixaremos de pensar quando a gente não estivermos mais vivos. Então, o que eu diria para todos que estão nos acompanhando, que irão nos assistir é o seguinte: cuide da sua saúde mental, procure a ajuda de profissionais sérios, pois se você quer cuidar do seu físico, que é de extrema importância, mas você não liga muito para a sua saúde mental, infelizmente você só está trabalhando um aspecto da sua saúde, que é o aspecto físico, mas o aspecto mental também é de extrema importância. Então, procurar a ajuda de um profissional sempre é bem-vindo, sempre é necessário, e você verá que isso irá fazer muito bem para você. E quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez para você, Márcio, pelo convite, e dizer que você está sendo um propagador dessas informações que são sempre necessárias e importantes para que as pessoas possam compreender e entender melhor. Estou nesse momento aqui no lugar onde eu atendo crianças, adolescentes e adultos, dentro presencial e também atendo também online. E é uma satisfação enorme estar sendo aqui como psicólogo, propagador também dessas informações para que possamos ajudar os mais diversos tipos de pessoas. Tudo bem, Anderson, eu agradeço, viu, a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que ajudou muita gente, né? Uma curiosidade, né? Às vezes a gente pensa, mas não sabe de onde surge, né? Como, como eu dizia, senhor, né? Muitas coisas que passam pela nossa mente e às vezes a gente não sabe de onde vem. Então, agradeço a você por todo o compreendimento e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, o podcast Três Pilares está disponível nas principais plataformas de streams. Então você nos acompanha, avalia este episódio para que este conteúdo chegue para mais pessoas. Toda quarta e sexta tem um episódio novo do nosso programa. Então eu te convido sempre para estar aqui nos acompanhando. Nos acompanhe também nas redes sociais do nosso programa, no Instagram, no Twitter, no @pod3pilares. Eu sou Márcio Ricardo e fico por aqui, estou te esperando na próxima. Até lá.